Gente, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou R2 de Medicina de Emergência do Odilon. Hoje o Elier vai apresentar para a gente sobre pancreatite aguda, né, no ambiente de emergência. Boa noite, Elier. Boa noite. Então, a função minha aqui para destacar alguns pontos importantes do manejo da pancreatite aguda. Eu fiz clínica no Odilon, para quem não conhece, fiz gastro agora, terminei gastro agora no início do ano. Então, lá, auxiliando os futuros emergencistas e clínicos para melhor formação no Odilon, né? Então, vamos começar a falar da pancreatite aguda. Vocês sabem que se trata de uma inflamação aguda do pâncreas, resultando de uma resposta inflamatória exacerbada no contexto aí de doenças relacionadas ao álcool, a cálculos nas vias biliares e medicamentos, né, no dia das causas, e tem uma incidência que varia de 5 a 30 casos a cada 100 mil habitantes nos países desenvolvidos, né? A pancreatite aguda nos Estados Unidos é a principal causa de internação hospitalar por doença gastrointestinal. Tem mais ou menos 300 mil visitas ao departamento de emergência cada ano. E tem um padrão de mortalidade bimodal, geralmente em pessoas mais idosas, né? É, e ocorre geralmente esse padrão na fase mais aguda, quando a resposta inflamatória é mais exacerbada, ou então na fase mais crônica, quando as complicações relacionadas à pancreatite, tais como necrose pancreática infectada, em que aí ocorrem as abordagens cirúrgicas de urgência, né? De fisiopatogenia, é importante ressaltar que tanto o álcool quanto o acúmulo de ácido biliar dentro dos ductos pancreáticos liberam os canais de cálcio dentro das células pancreáticas, levando a necrose mitocondrial, destruição do retículo sarcoplasmático, resultando aí uma resposta inflamatória exacerbada. E aí a gravidade da pancreatite, assim como na sepse, ela depende da resposta hospedeiro à resposta inflamatória em que está sendo causada nesse paciente, nesse perfil de paciente. E de etiologias, como já disse anteriormente, a alcoólica e a biliar são as principais, sendo que a biliar é a principal causa. O álcool está 20% dos casos de admissão nos pronto-socorros aí do mundo. Outras causas importantes que nós temos que ter em mente são medicações. CPRE é uma causa de pancreatite, inclusive, né? Hipertrigliceridemia, hipercalcemia. Lembrar sempre pacientes com neoplasias e dor abdominal. A hipercalcemia é uma das causas de pancreatite, então ela deve ser investigada nesse perfil de pacientes. E, por último, infecções, principalmente das vias biliares. Alguns hospedeiros se abrigam, algumas parasitórias se abrigam nas vias biliares e podem dar pancreatite, né? E trauma também é uma causa menos comum. Dor abdominal é a principal queixa da maioria dos pacientes com pancreatite, né? Geralmente aquela dor no andar superior, do abdômen, faixa com irradiação para dorso, clínica clássica. Em 90% dos casos, tem náuseas e vômitos acompanhados à dor abdominal. A dor da pancreatite é uma das dores na emergência que, infelizmente, vários diagnósticos diferenciais são cabíveis, mas é uma dor intensa. Raramente o paciente com pancreatite vai chegar com uma dorzinha leve ou ser um desconforto epigástrico ali no pronto-socorro. E para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa de um tripé, né? Na verdade, desculpa, precisa de um bipé. A gente pode colocar assim. A gente precisa de 2 dos 3 padrões associados. Dor abdominal, elevação das enzimas pancreáticas 3 vezes o limite superior de referência, ou então sinais de pancreatite aguda em exames de imagem. 2 desses 3, a gente fecha o diagnóstico de pancreatite aguda. Nisso daqui, é importante lembrar que, às vezes, pós-CPRE, o paciente não vai ter tanta dor abdominal, mas pode fazer uma resposta inflamatória exacerbada pós-procedimento, e um dos diagnósticos diferenciais é a pancreatite aguda. E aí faz sentido a gente dosar a lipase e, às vezes, fazer até um exame de imagem desse perfil do paciente. E pensando um pouco nas enzimas pancreáticas,
há muita dúvida ainda sobre qual pedir, como pedir. Então, eu trouxe aqui um gráficozinho para que a gente tenha em mente, talvez, porque não faz tanto sentido assim a gente colocar amilase e lipase no mesmo exame. Bom, as duas elas têm um pico de início por volta de 2 horas do início dos sintomas, assim. A amilase ela tem um pico mais rápido e tende a cair em 24 horas dos sintomas. Já a lipase, o pico de ascensão dela tende a ser um pouco mais lento e ela permanece elevada após 24 horas até 36 horas dos sintomas. No entanto, a amilase ela tem uma sensibilidade de 67% a 83% só, com uma especificidade de 85% a 98%. Ela está presente em algumas glândulas do corpo, né? Glândula salivar, está presente também no suco gástrico, quando há perfurações de vísceras ocas, a amilase também pode subir. Então, não é tão específico do tecido pancreático a amilase. No entanto, a lipase tem uma sensibilidade e especificidade das duas que giram em torno de 82% a 100%, e faz mais sentido no paciente com uma dor abdominal que você quer excluir pancreatite aguda, essa dor já tem algumas horas, sendo a lipase talvez a enzima de escolha a ser solicitada, ao invés da amilase. Alguns centros a gente não tem ela disponível e ficaremos aí com a amilase como uma das enzimas para a gente solicitar nesse perfil de pacientes. Alguns métodos de imagem importantes a gente ter ideia de como aparece a pancreatite aguda, porque às vezes as enzimas pancreáticas não estarão disponíveis. Ao raio-x de abdômen, sinal da alça sentinela é um achado, no entanto, não é tão específico para pancreatite. No ultrassom de abdômen tem uma sensibilidade não tão boa assim para ver pâncreas, especialmente na fase aguda, porque costuma ter interposições de alça, mas pode mostrar um pâncreas aumentado, hipoecoico, heterogêneo, homogêneo, líquido livre peripancreático. Na terceira de abdômen é a referência padrão para diagnóstico de pancreatite e para o acompanhamento da pancreatite durante a internação. Pode mostrar aumento focal difuso do pâncreas e um borramento da gordura peripancreática. E aí eu quis dividir essa aula, depois desse diagnóstico, em 2 manejos. Manejo nas 72 horas iniciais e manejo depois disso. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque eu acho que muitos de vocês vão trabalhar, né, em tanto serviço de emergência quanto terapia intensiva, e a gente está dando aula também para o pessoal que está na clínica médica. Então, acompanhar esse paciente dentro da internação é importante para a gente saber as complicações e o manejo em cada momento. A pancreatite, muito se fala, né, a emergência e a terapia intensiva são especialidades de time. Perdemos o time, às vezes perdemos até o doente. A pancreatite é justamente um dos aspectos de doença que nós falamos, né? Temos que ter intervenções certas nas horas certas, porque senão as intervenções começam a ficar danosas. Ou então, não fazer as intervenções leva risco para o doente. E aí, nas primeiras 72 horas, na chegada do paciente dentro do pronto-socorro, a primeira coisa que nós temos de fazer é saber os preditivos clínicos de gravidade do paciente que teve o diagnóstico de pancreatite. Idade avançada, pancreatite alcoólica tende a ser mais grave do que a pancreatite associada às doenças das vias biliares. Intervalo de tempo até o início dos sintomas muito rápido. Pacientes obesos tendem a ter uma gravidade maior, e pacientes que já chegam com lesão orgânica nas primeiras 24 horas dos sintomas são preocupantes. Bom, e falando em disfunção orgânica, o sistema utilizado para a gente falar de disfunção orgânica no paciente que cursa com pancreatite é esse índice de Marshall modificado aí, que leva em consideração três sinais aí. Relação PO2 e FO2, em relação respiratória, disfunção renal e avaliação cardiovascular, pressão sistólica, que é basicamente a pressão sistólica na chegada desse paciente. E dentro disso, nós temos dentro do score de gravidade, nós temos
3 classificações já na chegada com esse score que é simples de ser aplicado, que se classifica a pancreatite como leve, moderada e grave. Leve, sem disfunções orgânicas e sem complicações locais já na chegada. Moderada, disfunções orgânicas que são limitadas até as 48 horas, com complicações locais ali sem disfunções, e grave, disfunções orgânicas persistentes após 48 horas. E além da gravidade clínica que nós já tínhamos falado pelo índice de Marshall e pela classificação de leve, moderada e grave, nós temos os scores preditores de gravidade, que foram derivados de estudos retrospectivos, né, de pacientes com pancreatite. Pessoal, às vezes o meu fone pode descarregar, então, caso descarregue, vocês me falem se o áudio ficar ruim, tá? Manda mensagem para mim, por favor. E aí, os critérios avaliados aí pelo primeiro score é o Apache. O Apache foi um dos primeiros scores preditores de gravidade utilizados. Usa 12 parâmetros, né? Tem análise de medidas fisiológicas, clínicas, laboratoriais. É mais complexo de utilizar. Eu desafio qualquer um aí de falar de todos os critérios de Apache aí, de core. Mas tem um valor preditivo ruim em 24 horas. Tem a vantagem de ser um score dinâmico, e a gente pode usar tanto no início do paciente, na chegada do paciente, como no meio da internação, para a gente poder saber se o paciente está melhorando ou não, porque leva em consideração também disfunções orgânicas. Após o Apache, lá para 2006, eles falaram assim, para que dificultar se a gente pode simplificar? E aí surgiu o BISAP, que usa 6 parâmetros, tem uma análise simples das comorbidades, parâmetros laboratoriais, avaliação de resposta inflamatória sistêmica e nível de consciência do paciente. É ruim para a gente poder prever tempo de internação hospitalar e necessidades de cuidado de terapia intensiva. Não consegue indicar claramente uma terapia intensiva. Às vezes, o paciente com BISAP de 2 na chegada, mas tem ali uma disfunção orgânica, o BISAP não vai ser bom para a gente poder prever a indicação de terapia intensiva para esse paciente. E aí, o Marshall, às vezes, nos ajudaria. Tem a praticidade e tem a vantagem de não ser inferior ao Apache. Os estudos posteriores aí que compararam o BISAP ao Apache mostrou que o BISAP não é inferior ao Apache para prever gravidade clínica desse perfil de paciente. Sendo assim, é um bom score para a gente utilizar na prática clínica. O RAPS tem a sensibilidade para exclusão de casos graves com score de 0. Ele fala para a gente aquele paciente que com certeza pode ter aula do pronto-socorro para poder acompanhar em casa se ele não tiver um cálculo biliar, uma coisa que impeça ele de ter alta para casa. Geralmente, esse perfil de pacientes, às vezes o paciente está fazendo uso de azatioprina, teve um desconforto abdominal em casa e chega lá no pronto-socorro queixando desse desconforto. Ele usa em consideração o sinal de irritação peritoneal, o hematócrito e a creatinina. Se pontuar 0, ele tem uma boa sensibilidade para a gente poder mandar esse paciente para casa. E o Hanson, um dos clássicos scores utilizados aí na abordagem da pancreatite, ele usava 11 parâmetros, tem análise de critérios clínicos e laboratoriais, no entanto, tem um mau preditor de gravidade, e essa meta-análise, comparando 126 estudos, mostrou que não foi bom para prever gravidade na pancreatite aguda, sendo então um score que está entrando em desuso. Aqui é o Apache, que é um score muito completo e leva em consideração disfunções orgânicas, comorbidades do paciente e avaliação clínica inicial. E é ruim porque ele não coloca para a gente aqui praticidade para a utilização, mas é bom para quem está na terapia intensiva, que é ver se o paciente está melhorando ou não. E aí chega o BISAP, que usa a ureia, status mental, CIRS, idade, presença de derrame pleural. Acima de 3,5 levam a mortalidade acima de 15% dos estudos analisados. O BISAP também é importante porque, lembrando, puxando um pouquinho o gancho da sepse, a gente consegue pegar sinais de disfunção orgânica com sinais de CIS, né?
Então é um bom score para a gente poder utilizar no pronto-socorro. Apesar dele não ter uma boa sensibilidade para poder mandar aquele paciente para terapia intensiva, mas a gente tem alguns preditores que ajudam a gente a saber se o paciente pode deteriorar nas próximas horas. E por último, a gente tem um score que é baseado na avaliação de imagem do paciente. De acordo com a predição de grau de necrose pancreática, talvez poderíamos inferir sobre a gravidade do paciente apresentar. Não é tão bom assim para prever a gravidade, mas aqueles pacientes que têm uma necrose pancreática, computação acima de 5, geralmente tem 20 vezes mais chance de ter piores desfechos do que aqueles pacientes que têm scores mais baixos. O score de Baltazar-Hanson, ele utiliza a aparência do pâncreas, coleções e sinais de necrose. A pontuação vai de 0 a 6, vai de 0 a 10, se não me engano, e mais do que 5, ele é considerado um score de alto risco. Bom, falando um pouquinho da avaliação inicial do paciente, falamos um pouquinho dos scores de gravidade, temos que ter algumas metas. Assim que esse paciente chega, nós decidimos que é um paciente grave. E aí, esse paciente tem pancreatite precisa de ser monitorizado. Bom, primeira coisa, esse paciente pode fazer CIS, pode fazer SARA. Então, monitorização seriada da saturação de oxigênio é importante. Acompanhar débito urinário, íons, inclusive cálcio, pode fazer hipocalcemia. Controle rigoroso da glicemia capilar e atentar também pela possibilidade de síndrome do compartimento abdominal no decorrer dos próximos dias, principalmente se esse paciente tiver um balanço hídrico acumulado muito positivo. E aí chega a famigerada reposição volêmica, né? A polêmica reposição volêmica nesse perfil de pacientes. Que na maioria dos protocolos, guidelines americanos, sugeria a reposição com 5 a 10 ml por quilo de solução cristalóide para aqueles pacientes que estariam em ambiente de internação sem sinais de hipovolemia, apenas desidratados e com pancreatite aguda. E para aqueles pacientes com depressão de volume, sugeriria 20 ml por quilo em bolos, seguido de 3 ml por quilo por hora, de 8 a 12 horas. Fazemos a conta aí, talvez dá um balanço hídrico acumulado de mais de 7 litros. E aí veio um estudo, em 2022, para confrontar isso. A hidratação, fazer a expansão volêmica agressiva, moderada, em pacientes com pancreatite aguda. Esse estudo, ele foi um estudo randomizado, duplo cego, com alocação adequada de pacientes, nas quais foram excluídos pacientes já hipervolêmicos na admissão ou com choque, porque aí o manejo já seria diferente. Como é que foram combinado aí a avaliação? Aqueles pacientes com reposição agressiva de fluidos, foi feito um bolus de 20 ml por quilo e depois a infusão de 3 ml por quilo por hora, assim como já tinha relatado. E para aqueles pacientes que tinham sinal de hipovolemia na administração moderada de fluido, seria 10 ml por quilo, seguido de 1 ml por quilo por hora. Esse paciente ele era avaliado em 0, 3 horas, e aí a ideia era de avaliar se há, para avaliar segurança, senão já não tinha sinais de hipervolemia, e se não tivesse, continuaria a reposição volêmica de acordo com guiado por metas. No primeiro grupo, bolos de 20 ml, caso esteja ainda hipovolêmico, e no segundo grupo, bolos de 10 ml por quilo por hora. Desculpa, bolos de 10 ml por quilo. E aí, a ideia era, se o paciente tinha normovolemia, a ideia era de manter uma infusão apenas de 1,5 por quilo por hora, e parar depois de 48 horas se o paciente já tinha readequação da via oral. Naqueles pacientes com hidratação moderada, né, a ideia era de manter essa infusão de 1,5 ml por quilo por hora e já ir parar a infusão direto, depois de 20 horas, já que a via oral já estivesse restabelecida. E eles suspenderiam a hidratação em caso de sinais de congestão sistêmica. E aí,
primeiro desfecho avaliado na, na, na questão da hidratação foi sinais de gravidade dos pacientes com pancreatite aguda. E não teve diferença entre os grupos em questão de gravidade. No entanto, em questão de hipervolemia, o grupo que teve uma ressuscitação volêmica mais agressiva, ele teve 3 vezes mais aumento de volume de volemia do que aquele grupo que não teve, que teve aquela ressuscitação volêmica adequada. Por dados objetivos do estudo, a maioria dos pacientes tiveram a mediana de 7,5 litros, já nas primeiras 24, 48 horas de uso de cristalóides. Já o grupo com a ressuscitação moderada tiveram um balanço hídrico acumulado de 3 litros e meio. E, por último, a avaliação de ressuscitação agressiva, a avaliação de falência orgânica foi igual nos dois grupos e qualquer outra complicação também foi igual nos dois grupos. Nos leva a lembrar que talvez a restrição volêmica desse paciente, inicialmente guiado por metas, seria o mais adequado. E aí, talvez uma mensagem sobre varejo volêmico nesses pacientes com pancreatite aguda aqueles pacientes com hipovolemia, é bem adequado a gente dar um bolus inicial de 10 ml por quilo, seguido por 1 ml por quilo por hora. Aqui a gente está falando de hipovolemia. Nós estamos falando aqui de paciente chocado. Chocado é outra coisa, guiado por metas, mas guiado de acordo com os critérios de choque do paciente. Novas cortes de volume seria guiado por metas, ultrassom na beira de leito, pressão do paciente, frequência cardíaca, assim como débito urinário. E para aqueles pacientes que já chegam normovolêmicos, no entanto, ainda não têm a via oral adequada, acho que seria bem adequado a gente manter uma hidratação para ele, para 1 ml e meio por quilo por hora de ringue lactato, interromper depois de 20 horas, caso a via oral seja restituída. Bom, como medicina não é matemática, às vezes o paciente melhora antes, então tiraremos o soro-esquema antes. Às vezes, esse paciente não vai melhorar rápido, e aí teremos de manter o soro-esquema, às vezes com infusão mais baixa, mas por um período um pouco mais prolongado de tempo. E sempre reavaliar sinais de hipervolemia. Bom, e como metas, já que estamos falando ali de reposição volêmica guiada por metas, nossas metas são frequência cardíaca menor do que 120, PA média entre 65 e 85, o débito urinário entre meio de 1 ml por quilo por hora, uma redução do hematócrito inicial de 35% a 45%, e sempre evitar balanço positivo dos pacientes, e sempre manter normovolemia. Passado a hidratação volêmica, a analgesia é outro tópico que antigamente havia controvérsias, né? Uma cadeia de estudiosos falavam que não poderia dar opioides, porque pode piorar ali as disfunções no esfíncter de Oddi. No entanto, vários estudos já mostraram que há bom perfil de segurança dos opioides, principalmente porque a inervação do pâncreas ali é multifacetada, né? Então, a gente precisa de opioides fortes para poder melhorar isso. E sempre atentar para os sinais de intoxicação. A antibiótico terapia precoce na pancreatite, ela só é indicada para aqueles pacientes que têm sinais de colangite associados ao quadro clínico. E principalmente se esse paciente tiver dilatação das vias biliares abundante, pelo menos por um método de imagem escolhido no pronto-socorro, seja ultrassom ali na beira de leito, seja tomografia, mas esse paciente precisa de ter, o paciente que chega ictérico com pancreatite precisa de ter um método de imagem um pouco mais precoce para a gente começar com antibiótico e principalmente para poder dividir fluxo, encaminhar para a CPRE. Bom, passado aquele manejo nas primeiras 72 horas, vamos falar do manejo depois das 72 horas, quando o paciente tende a estabilizar ou ele piora a deteriorização clínica. Lembrando que a pancreatite é sempre uma doença que nos deixa mais atentos ao paciente. O paciente pode estar bem de um dia, depois ele desenvolver uma trombose de veia porta e piorar, né? E aí, nas próximas 72 horas, naqueles pacientes que já estão estáveis, investigaremos aí os fatores causais. Sempre pedir um ultrassom de abdômen, a tomografia aí talvez não seria o melhor método, investigar o consumo patológico de álcool e atentar para drogas também com relação causal e eventual substituição.
uma delas é a azatioprina. Tive recentemente um quadro de pancreatite aguda relacionado ao Bactrim, também pode dar. A nutrição também é outro ponto polêmico. Antigamente falava-se de manter a via oral suspensa por 24, 36 horas. Hoje em dia, a partir do momento em que o paciente já melhora do quadro de CIS e já tem uma via oral estabelecida, sem náusea, sem vômito, sem dor abdominal, a nutrição oral já é factível. Para aqueles pacientes que depois de 72 ou 24, 48 horas não têm uma via oral adequada, a dieta enteral é preferível. No entanto, aquele paciente que passa de 7 dias sem nutrição enteral ou oral efetiva, nós indicaremos a nutrição parenteral para esse perfil de doença. E aí, há sempre na terapia intensiva a possibilidade de se indicar, e sempre falando a favor de nutrição enteral pós-pilórica para aquele paciente que ainda está com pancreatite, com indicação de talvez melhorar um pouco a estase desse paciente, a gente poder nutrir efetivamente. Esse estudo foi publicado em 2005 e mostrou que não houve diferença de mortalidade, de gravidade ou de scores nutricionais relacionadas ao uso da nutrição enteral pré-pilórica ou pós-pilórica. Naqueles pacientes que estão sem vômito, tranquilo, acho que a nutrição enteral pré-pilórica é bem factível. No entanto, aqueles que estão com vômito de repetição e estase gástrica importante, a nutrição pós-pilórica se faz necessária, antes da nutrição parenteral. Essa é a última escolha sempre. Falei de CPRE inicialmente, e nós iríamos acionar a CPRE nessas próximas 72 horas, caso esse paciente tiver colangite concomitante ou obstrução de via biliar. No Odilon, a gente sabe que isso não é fácil de conseguir, né? Mas realizar a CPRE em até 24 horas após a admissão desse perfil de pacientes melhora a mortalidade. Então, é um recurso a ser almejado para esse perfil de pacientes, ele deve ser referenciado no centro de tratamento de referência. E, por último, para aqueles pacientes que já estão estáveis, deveremos realizar a colecistectomia na mesma internação ou até 4 semanas do episódio de pancreatite. Passado o manejo inicial, nós já estamos falando das 72 horas para frente, já estamos falando, às vezes, de manejo de terapia intensiva, então temos que saber também do manejo das complicações. E eu separei as complicações em complicações necróticas e complicações não necróticas, relacionadas só a líquidos, né? Bom, o paciente com pancreatite, ele é plausível de ter coleção necrótica, que é uma coleção de fluido e necrose associada à pancreatite, chamada de pancreatite necrotizante, né? Está relacionado à resposta clínica do paciente, ao quadro de inflamação pancreática, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que tiveram pancreatite relacionada ao álcool estão mais propensos a isso. E a wallet of necrosis é como quando essa coleção necrótica envolve uma cápsula. E aí ocorre por volta de semanas após o início da pancreatite necrotizante. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver a pancreatite necrotizante, com alguns focos de gases de permeio próximo ao pâncreas, uma coleção necrótica um pouco mais fluida. E aqui a gente consegue ver, além dos sinais listados anteriormente, uma fina cápsula aqui, entremeando o tecido necrótico do pâncreas. Aqui as imagens se repetem, conseguimos ver gás peripancreático. E aí, 70% dessas necroses pancreáticas infectam. O risco aumenta mais no final do curso da pancreatite, geralmente depois de 7 a 10 dias ao início do quadro clínico. Mas alguns pacientes podem começar com sinais de pancreatite necrotizante infectada já com 5 dias da internação. Sempre lembrando aquele paciente que mantém com resposta inflamatória sistêmica após 72 horas do quadro inicial da pancreatite. Os principais patógenos são Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus e Pseudomonas.
Há uma tendência nos guidelines, principalmente americanos e europeus, de utilizar o meropenem como droga de primeira escolha para o tratamento desse perfil de pacientes. Ao meu ver, e raciocinando com a nossa flora da comunidade e dos pacientes que chegam no Odilon Berens, o tratamento para pseudomonas associado a um esquema para anaeróbio já está de bom tamanho para esse perfil de pacientes. Nos leva a crer que talvez um cefepime, metronidazol seria uma boa opção de escolha, talvez um tazocin seria uma boa opção de escolha, deixando um mero para aqueles pacientes mais graves. Sempre que houver necrose infectada, a possibilidade de necrose infectada, a gente pode pedir para a cirurgia geral avaliar se há uma possibilidade de punção daquele líquido para que a gente possa levar o material para a cultura. E quando acionar a cirurgia? Esse é um grande dilema, né? De uma maneira geral, para aqueles pacientes com necrose infectada que não melhoram a respeito do tratamento clínico com antibiótico terapia, pacientes com sinais obstrutivos, dor abdominal, icterícia, intolerância gastrointestinal, depois de 4 semanas do início dos sintomas da pancreatite necrotizante. E o tempo inicial, ideal para abordagem daqueles pacientes com pancreatite infectada foi testado nesse estudo, que mostrou que aqueles pacientes que foram drenados depois de 4 semanas de antibiótico terapia efetiva, desde que não tivessem choque séptico, mostrou benefício em questão de novas reabordagens cirúrgicas e não inferioridade naqueles pacientes que foram drenados mais rápidos. Aqueles pacientes que foram drenados nas primeiras 2 semanas tiveram mais complicações relacionadas a procedimentos cirúrgicos do que aqueles que foram drenados mais lentamente, lá para depois das 4 semanas. Isso nos mostrou que é necessário formar uma cápsula perto da necrose para que haja uma maneira de se drenar o tecido infectado de uma maneira mais efetiva. No Odilon a gente não consegue, mas sempre que pudermos, optar pela drenagem endoscópica desse perfil de pacientes. E as coleções não infectadas, nós estamos falando das coleções peripancreáticas, que são coleções homogêneas de fluidos e não são delimitadas por parede. Geralmente ocorrem nas primeiras 4 semanas após o início da pancreatite aguda. Podem infectar, mas essa não é a regra. E os pseudopsitos pancreáticos, que são coleções fluidas já encapsuladas, que ocorrem depois das 4 semanas, depois do início da pancreatite, e são chamados pseudocitos porque ela não envolve tecido pancreático, e sim tecido do peritônio, ali, de material inflamatório que formam pequenos cistos, até grandes, né? Aqui são as coleções encapsuladas, chamadas pseudocitos pancreáticos. Seguem as setas aqui. E outras complicações importantes a serem relatadas na pancreatite, principalmente aqueles pacientes que não melhoram, são a trombose venosa esplânica, que ocorre com dor abdominal, que pode ter um achado assintomático na tomografia. Temos que entender que ela geralmente é diagnosticada com a tomografia com contraste, ou então dupla de vasos abdominais. Nós só vamos anticoagular ela se houver extensão para a veia porta ou mesentérica superior. Se ela ficar restrita ao tecido do baço, não há indicação de anticoagulação para esse perfil de pacientes. É apenas uma prova inflamatória da pancreatite nesses casos. O pseudoaneurisma ocorre devido a um sangramento gastrointestinal inexplicável, queda inexplicável do hematócrito naquele paciente que está com pancreatite aguda. Nesse perfil de paciente, ele tem que ser submetido a uma TC nas próximas 72 horas e deve ser realizada a ligadura do vaso, ou então stent endoprótese pela equipe, como método de tratamento. E por último, mas não menos importante, porque é a de maior mortalidade nesse perfil todo de pacientes, que é a síndrome de compartimento abdominal, que cursa com distensão abdominal e oligúria naquele paciente com pancreatite. O diagnóstico é dado pela medida da PIV, né, pressão intravesical. Alguns enfermeiros sabem fazer isso, a Nívia sabe, todos os enfermeiros que trabalham em terapia intensiva, eles sabem fazer a medida. É feito com dispositivo de PIA, que é implantado dentro do catéter, dentro de uma sonda vesical de demora. E aí a pressão intraabdominal acima de 20, mais soluções orgânicas, fecha o diagnóstico. O tratamento é clínico cirúrgico.
nós não temos estudos suficientes para apoiar a laparostomia para esse perfil de paciente com pancreatite. Os estudos para síndrome do compartimento abdominal são mais relacionados a trauma. E aí, o manejo para esse perfil de pacientes que estão relacionados a pancreatite aguda, abdômenes agudos, ainda não foram estudados. E aí, carece de um estreito laço com o cirurgião para saber a melhor hora de intervir nesse doente, já que piora o prognóstico. Minhas referências, é isso. Muito obrigada. Gente, queria abrir agora para as discussões, para as considerações. Se alguém tiver alguma dúvida. E aí, beleza, velho? Fala, Bernardo. Muito boa aula, cara. Adorei. Foi um sopro suave de cabo a rabo, com excelente conhecimento e muito didático. Foi muito legal. Queria comentar uma coisa que nasceu assim, como prática meio off-label do poli antigo. A gente pegou um caso dramático de pancreatite por hipertrigliceridomia. E, na época, tinham duas terapias que estavam sendo iniciadas, até esse paciente especificamente recebeu ambas. Uma era a heparina e a outra a insulina, né? Porque era até glicoinsulina. Teve um caso também bastante dramático na UPA essa semana, faleceu em poucas horas, e ele tinha um componente misto, sabe? Assim, ele era um paciente que era etilista de peso, mas foi solicitado o triglicérides dele e estava acima de 2.000. E eu comentei até com os mentes da presença na sala na hora, que quando desse inicinho lá atrás, no polio, coisas de 10 anos atrás, a gente sabe que os pacientes têm um acompanhamento meio caótico, assim, né? Principalmente os de sexo masculino, que são, né, a maior incidência de etilismo e tal, etc. Não necessariamente essa turma vai ter o seu perfil metabólico já estudado de base para você não ter como suspeita aquela hipertriglicemia como etiologia, né? Então, a gente já pedia triglicéridos de forma rotineira. Até é uma coisa que eu sigo fazendo, sabe? Claro que aumentou o número de diagnóstico de pancreatite por hipertriglicemia, né? Com essa solicitação. Mas de forma assim, bem objetiva, forma PSBE mesmo, você acha que dá para sustentar essa prática de solicitar o triglicérides invariavelmente? Cara, pois é. O triglicérides na pancreatite, a primeira pergunta é causa ou é consequência, né? Porque ele, invariavelmente, está relacionado a uma resposta inflamatória mais alta. A gente pode dosar o paciente triglicérides no paciente com CIRS, que geralmente ele vai vir mais aumentado, sabe? Por mecanismos bioquímicos mesmo.